A Copa do Mundo de 2022 acabou e tenho certeza que muita gente que está assistindo esse vídeo aqui queria ter ido lá para o Catar, queria ter assistido alguns jogos da Copa direto lá do estádio. Mas ainda dá tempo de começar um planejamento e pensar no futuro. Como que a gente pode fazer um planejamento financeiro e investir para conseguir ir na Copa do Mundo de 2026? É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo, uma estimativa de gastos e como investir, qual o valor mensal guardar para conseguir alcançar esse objetivo lá em 2026. Para quem não sabe, a Copa do Mundo de 2026 vai acontecer em 3 países: Estados Unidos, México e Canadá. A FIFA divulgou que essa Copa do Mundo pode ser que seja um pouco mais longa, vai ter um número maior de seleções e um número maior de jogos, né? Além disso, vai ter essa novidade que vai ser em 3 países diferentes. Eu vou te mostrar aqui agora quais são as cidades onde vão ter jogos da Copa do Mundo de 2026. Como você pode ver nessa imagem aqui na tela, já foram divulgadas 16 cidades que serão sede da Copa de 2026, né? Então, 2 cidades no Canadá, 11 cidades nos Estados Unidos e 3 cidades no México, né? Como a gente pode ver aqui no gráfico, tem cidades onde vão ocorrer os jogos que são um pouco distantes, né? Então, provavelmente para quem está pensando em ir para a Copa do Mundo de 2026, vai ter que escolher alguma região para conseguir ir em mais de um jogo, né? Olhando aqui no gráfico, a gente consegue ver que, por exemplo, se você for para Nova York, vai ser possível assistir jogos próximos ali em Boston, Filadélfia, talvez Toronto, né? Ou então, indo lá para Los Angeles, ficaria próximo também de São Francisco, quem sabe da divisa com o México, né? Então, só estou trazendo aqui algumas ideias para você começar a fazer o seu planejamento. Eu acho que eu iria ou ali para Miami, para poder aproveitar uma praia ainda nessa época do ano, ou ali para Los Angeles, São Francisco, quem sabe pegar algum jogo ainda no México, tá? E você, qual cidade que você escolheria aqui? Qual que você pretende ir para acompanhar a Copa do Mundo de 2026? Comenta no vídeo aqui embaixo. Lembrando que a Copa do Mundo de 2026 vai acontecer entre junho e julho de 2026, que seria, né, meses de verão aí nessa região. E como eu comentei agora há pouco, pode ser que seja uma Copa do Mundo um pouco mais extensa, com um número maior de jogos. Então, se você se planejar hoje, quem sabe vai poder estar lá e ter essa experiência aí, né, de acompanhar um jogo de Copa do Mundo diretamente no estádio. Certo, mas vamos falar do assunto mais importante, do porquê você está aqui nesse vídeo, né? Como que a gente pode fazer um planejamento financeiro, guardar dinheiro, quanto que a gente precisa guardar para conseguir alcançar esse objetivo, tá? Eu fiz uma pesquisa hoje, obviamente com os valores atuais e considerando alguns custos da última Copa no Catar, como ingressos que a gente teve, valores de ingressos da Copa do Catar, para a gente montar essa estimativa, tá? Eu vou te mostrar aqui agora. O primeiro gasto que a gente tem que colocar, né, no papel seria o gasto da passagem, né? Então eu fiz uma pesquisa aqui considerando mais ou menos o período da Copa do Mundo lá de 2026, então seria entre junho e julho, e eu fiz uma estimativa para 2023, né, para o ano que vem. Como vocês podem ver aqui, eu pesquisei uma passagem de São Paulo para Miami, que possivelmente seria a cidade que eu escolheria, tá? A gente está vendo aqui que tem alguns voos entre 13.800, 4.200, mais ou menos, para ter o custo só da passagem aérea. Depois, falando dos custos dos ingressos, eu peguei aqui uma informação dos custos dos ingressos na Copa do Catar, né, na Copa de 2022, para a gente utilizar como estimativa, né? Então você consegue ver aqui que o jogo de abertura ele tem um custo mais elevado, depois tem fase de grupos e oitavas, são valores um pouco mais baixos, né, mais acessíveis, e depois quarta de final, semifinal e final vai aumentando, tá? Então também peguei essas informações aqui para colocar no cálculo. Logo em seguida a gente vai olhar no Excel onde eu compilei todos esses dados para te mostrar, tá? Terceiro gasto que a gente tem que pensar aqui seria a hospedagem, né? Então, uma estimativa aqui de 15 dias de hospedagem. Fiz uma pesquisa rápida ali em alguns hotéis. Não são hotéis 5 estrelas, mas hotéis medianos. Aí, claro, isso vai ficar de cada um, né? Quanto que você está disposto a gastar, a investir para ir para a Copa do Mundo de 2026. Mas eu peguei 2 hotéis aqui como um exemplo em Miami por 15 diárias, né? Para a gente fazer esse cálculo. Beleza? Então, fiz essa pesquisa e compilei tudo aqui nesse Excel. Vou te mostrar. Vamos aqui para a tela do meu computador. Então, pessoal, já estou aqui na tela do meu computador para te mostrar essa estimativa de gastos aí para a gente ir para a Copa do Mundo de 2026. Antes disso, vou te pedir para já deixar o like aqui no vídeo se tu tá achando que esse vídeo pode ser útil para ti e também pode ajudar outras pessoas, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro gasto aqui eu coloquei o da passagem aérea, né? Como vocês viram na pesquisa, eu fiquei num custo ali entre 13.500, 4.200 de passagem aérea,
aumentei um pouquinho aqui para a gente ter uma reserva, tá? Então coloquei uma passagem aérea de São Paulo para Miami, ida e volta, R$ 5.000. Depois, segundo, ingresso, tá? Eu coloquei 3 jogos aqui, tá? Então considerei que a gente fosse ver 2 jogos ali da fase de grupos e pelo menos um jogo da quartas de final ou oitavas de final. Cheguei num custo aqui de mais ou menos R$ 2.900 para conseguir 3 ingressos para a Copa do Mundo. Beleza. Terceiro gasto, hospedagem, né? 15 dias, como eu tinha falado para vocês. Peguei 2 hotéis medianos ali em Miami para fazer essa estimativa. Cheguei num custo aí aproximado de R$ 8.500, tá? Então a gente já foi nos 3 principais, né? Os 3 primeiros gastos aí: passagem, ingresso, hospedagem. E agora, para fechar aqui, fiz uma estimativa de alimentação, então pelo menos $40 por dia ali de alimentação. $40 vezes 15 dias, considerando o dólar a 5,40, mais ou menos, que é o que a gente tem hoje, a gente chega em mais R$ 3.240 com alimentação. E coloquei um gasto extra aqui de pelo menos $60 por dia, né? Algum transporte, algum outro gasto que a gente vai ter. Então, considerando mais esses $60 por dia por 15 dias vezes 5,40, né? O dólar aproximado, a gente chega em mais 4.860, tá? Considerando todos esses gastos que eu coloquei aqui, lembrando que são estimativas de gastos, a gente cheguei aqui num total de R$ 24.500 para ir para a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, ficar 15 dias lá e tentar ver entre 2, 3 jogos da Copa do Mundo, tá? 24.500, é mais ou menos o número que tu pensou? Comenta aqui embaixo para eu saber. Beleza, cheguei nesse valor, mas quero criar aqui o meu objetivo, a minha meta de investimento para 2026, vou colocar uma folguinha, tá? Então coloquei que o meu objetivo é juntar R$ 26.000 pelo menos para conseguir ir lá na Copa do Mundo de 2026. Beleza, já sabemos qual que é a estimativa de gasto e agora quanto que a gente precisa investir por mês, né? Como que a gente pode fazer uma estimativa aqui para saber quanto que a gente precisa investir por mês para alcançar esse objetivo lá na frente. Vamos dar uma olhada nessa simulação que eu fiz aqui agora. Então, pessoal, para a gente chegar lá em 2026 com pelo menos R$ 26.000 para poder fazer essa viagem, a gente teria que fazer um investimento mensal aí de pelo menos R$ 450, né? Isso considerando uma taxa de juros de 0,9% ao ano, né? Então, estou colocando aqui uma taxa inferior a 12% ao ano para a gente fazer uma estimativa de taxa de juros, né? De possível retorno. Hoje o CDI está 13,65, né? Porque a gente está num momento de taxa de juros bem elevada, mas não quer dizer que isso vai continuar. Então eu fiz uma estimativa um pouco conservadora aqui, coloquei 0,9% ao mês de rendimento, considerando 48 meses, né? Que seriam 4 anos até chegar lá na Copa do Mundo de 2026. E uma alíquota de imposto lá na frente de 15%, tá? Dessa forma, ao longo de 4 anos, investindo R$ 450 por mês, você teria aportado 21.600 e lá na frente teria bruto, né, considerando essa rentabilidade estimada aqui, R$ 27.109. Descontando o imposto, a gente ficaria ali com R$ 26.283 aproximadamente, tá? Então, dessa forma, investindo R$ 450 por mês, a gente conseguiria alcançar esse objetivo, né? Para alguns pode parecer pouco, para alguns pode parecer muito, mas a ideia aqui foi te mostrar que fazendo um planejamento financeiro, né, pensando lá na frente, fazendo as contas, deixando isso claro no papel, é possível sim a gente alcançar os nossos objetivos. Nesse caso aqui a gente está mostrando uma viagem para a Copa do Mundo, mas poderia ser qualquer outra coisa, né? Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi para te ajudar a fazer uma estimativa de gastos, né, e pensar num planejamento financeiro para conseguir ir para a Copa do Mundo de 2026. E pensando nesse objetivo aí, que seria inferior a 5 anos, né? A gente recomenda que o ideal seria fazer isso através de investimentos de renda fixa, quem sabe algum fundo multimercado conservador, mas sem uma exposição à renda variável, né? Porque a gente não tem um horizonte de tempo tão longo, então talvez não valha a pena correr risco desnecessário, tá? Lembrando que aqui na Musa Capital nós temos um serviço de consultoria personalizada de investimentos, onde nós ajudamos os nossos clientes a montarem uma carteira com base nos seus objetivos, alcançarem os seus objetivos financeiros. Se você quer conhecer um pouco melhor do nosso serviço de consultoria de investimentos, entre em contato com a gente pelo link aqui na descrição. E até a próxima!